do GeoGebra. Então, esse link aqui vai estar para vocês aí na descrição do vídeo. Nos siga, né? Nos siga no portal de vocês, tá? Vai ter esse site aqui. Vocês vão entrar nessa página. Nessa página aqui tem até materiais, né? Informando o uso, né? Do GeoGebra. Para baixar o aplicativo, vocês vão vir nessa barra à esquerda, baixar aplicativos. Vai aparecer essa página com vários aplicativos para serem baixados, tá? Eu baixei esse GeoGebra Clássico 6, tá? Mas aí fica à vontade, né? Para verificar as outras versões, né? O que vocês acharem melhor. Então, vem aqui, faça um download. Eu já fiz, né? Já baixei. O programinha é super leve, é bem pequeno, rapidinho ele baixa. Aí é só executar e fazer o download. Então, vou abrir aqui o aplicativo para vocês. Então, tá aqui o aplicativo GeoGebra. Ele é uma interface bem simples, gráfica, né? Onde a gente consegue montar os gráficos. Aqui a gente consegue aproximar, né? Pelo botão central do mouse, né? Fazer o ajuste, né? Do que vai aparecer na tela, tá? E tem que ser conforme o mouse, né? Eu estou direcionando o mouse aqui, ó. Aproximo nesse lado do gráfico. Estou afastando para ver melhor esse lado de cá. Então, aqui nessa tela principal, vocês conseguem fazer esse zoom através do botão central do mouse, né? Rolando para baixo ou para cima, né? Vocês vão conseguir fazer esse ajuste de acordo com o ponto que está o mouse, tá? E também tem aqui na parte inferior, né, a lupinha, né, para fazer o zoom, tanto para reduzir quanto para aumentar, aí fica a critério de vocês, tá? E aqui na parte superior nós temos as ferramentas para inserir, né, os dados para plotar o gráfico, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer essa questão aqui do livro, tá? Esse livro é o livro de Fundamentos de Engenharia Geotécnica, a 8ª edição. O exemplo é 12.3. Então, ele está pedindo aqui, né, para um ensaio triaxial adensado drenado. Então, ele já calculou aqui a tensão principal, né, as duas tensões principais, σ3 e σ1. Como é drenado, né, a tensão efetiva é igual à tensão total, como eu havia dito para vocês na última aula. Então, está aqui descrito os valores, tá, de cada um desses desses dados, né? Então, a tensão σ3 é 276 quilonewtons por metro quadrado, e σ1 é igual a 552 quilonewtons por metro quadrado. Então, a gente vai traçar, né, esse diagrama aqui no GeoGebra. Lembrando que é uma argila normalmente adensada, tá? Então, nesse caso específico, né, nós não vamos ter coesão, tá? Então, aqui no gráfico aqui a gente não vai ter o valor de coesão. Então, a coesão aqui é 0. Então, a gente precisa determinar o ângulo de atrito para esse caso específico. E nesse caso também, a gente vai fazer a determinação, né, desse ângulo de ruptura, né, que é o θ. No caso, no gráfico que a gente vai determinar aqui, vai ser 2θ, tá? Então, assim, o que a gente encontrar graficamente é só dividir por 2. Então, vamos lá. Então, eu vou passar primeiro os valores dos pontos, tá? Então, eu vou pegar o valor 0, esse valor do σ3 e do σ1, tá? Então, o σ3 é 276 e o σ1 é 552. Então, aqui no GeoGebra, a gente vai inserir os pontos. Então, aqui está selecionado o cursor do mouse, tá vendo? A setinha do mouse. Quando eu clicar aqui, ó, em uma dessas caixinhas, eu vou estar selecionando aquela função em específico. No meu caso, eu quero inserir pontos. Então, aqui, ó, nesse segundo quadrinho aqui, né, onde tem um ponto e o A,
eu vou informar, né, vai abrir, né, essas opções aqui, e eu quero inserir um ponto, tá? Um ponto. Ok, ele vai dar essa dica aqui embaixo, nessa parte inferior, né, que eu devo informar o valor desse ponto ou clicar aqui dentro da área gráfica. Para ter maior precisão, a gente vai inserir aqui, ó, onde está essa setinha mais e entrada. Então, eu vou clicar aqui e vou digitar o meu primeiro ponto, que eu vou chamar de A, igual. Como são pontos coordenados, tá? Eu tenho o eixo Y e o eixo X. E aqui eu tenho que informar em ordem o valor de X primeiro, vírgula, o valor de Y. Então, eu vou informar o valor que eu quero, que é o valor das tensões, e as tensões ficam no eixo X, fica nesse eixo aqui. Então, eu vou informar os 276,0. Por quê? Porque não tem tensão cisalhante, né? A gente tá trabalhando com as tensões principais, eu estou definindo um ponto ali. Então, ó, não está aparecendo um ponto aqui. E agora? Não está aparecendo porque a faixa de valores que está aqui na tela são menores do que o valor que eu informei. Então, eu vou aqui na tela principal e vou afastar no mouse. Afastando, afastando, ó, meu ponto A está ali. E aí, se eu aproximar aqui e aproximar, ele vai só afastar um pouquinho para eu conseguir ver toda essa parte aqui. E aí, eu consigo ver toda essa região aqui, né, fazendo essa aproximação. Então, o próximo valor que eu vou informar é um valor da tensão principal sigma 1, tá? Que foi informada que é 556, deixa eu voltar aqui, 552. Aquele. Então, B, Pzão igual a 552,0. Ok. Então, ele informou aqui o valor de B. Então, tá aqui os dois pontos de tensões principais. Então, agora eu vou desenhar, né, a minha envoltória. Então, eu vou aqui nessa barra superior novamente e vou procurar o círculo. Ó, o círculo é aqui. Isso aqui é uma elipse, tá? Então, eu vou aqui nesse símbolo de círculo, vou clicar, vai abrir as opções e eu vou até a opção semicírculo, né? A envoltória aqui nesse caso é um semicírculo. Eu vou indicar o primeiro ponto e depois o segundo ponto. Pronto, desenhei o meu círculo. Agora, eu preciso informar o meu ponto zero, aonde vai sair a minha reta aqui de ruptura, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, em ponto mesmo, né? Nesse quadrinho aqui de ponto, e vou em interseção de dois objetos. Por que eu vou fazer isso? Eu poderia informar um ponto, 0, 0, ou eu poderia ir nessa interseção. Aí fica a critério de vocês. Ó, vou informar o ponto aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, ponto C. Vamos chamar de ponto de origem, ponto O. Vai ser igual, eu vou colocar 0, 0, ok? Então, esse é meu ponto de origem. 0, 0, eu poderia fazer interseção. Então, como que funciona a interseção? Ó, eu vou precisar traçar a minha a reta aqui, né, que vai ser a reta de ruptura, né, desse solo. E para fazer isso, né, eu preciso pegar a tangente desse semicírculo, tá? Então, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, nessa quarta opção e vou selecionar a interseção reta tangente. Então, para eu selecionar a reta tangente, ó, ele sempre informa o que deve ser feito. E aqui nesse quadrinho inferior, reta tangente, selecione primeiro um ponto e depois um círculo. Então, aqui, ó, vou clicar, vou selecionar o ponto de origem e vou selecionar o meu círculo. Ok, aqui ele já traçou a minha reta, que ele vai chamar de reta F. E ele vai dar até a equação aqui dessa reta. Perfeito. Tracei isso, eu consigo
agora aferir o valor do ângulo de atrito. Então, como que eu faço isso? Nessa opção aqui, ó, nessa opção aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava opção aqui dessa barra de ferramenta, eu vou ter as opções de ângulo. Então, aqui, nesses dois botões, tem duas opções. Tem esse daqui, que é amplitude, com amplitude fixa, e tem esse em que você seleciona ou 3 pontos ou 2 retas. Eu vou optar por 2 retas. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar na minha primeira reta, que é essa aqui, que está inclinada, e vou clicar no eixo X, que é uma reta de qualquer forma. E aí ele vai me dar um ângulo. Só que ele está me dando um ângulo no sentido horário. E eu quero esse ângulo aqui interno aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui onde está informando o ângulo, e vou em configurações. Vai aparecer essa barra à direita e eu vou colocar aqui ângulo entre. Ele está aqui de 0 a 360 graus. Eu vou querer de 0 a 180 graus. E aí ele vai me fornecer esse ângulo interno, que é o ângulo de 19,45 graus. Então, se a gente for aqui no exercício, foi justamente o valor que eles encontraram, 19,45 graus. Bom, então, o ângulo de atrito, né, o φ, eu já determinei. Agora a gente vai determinar o ângulo θ. O ângulo θ, ele calculou aqui, né, o valor, deu 54,73 graus. E multiplicando por 2, eu tenho esse ângulo de ruptura aqui no meu gráfico. Então, vamos determinar ele. Perceba que esse ponto P é o ponto que intercepta tanto a tangente do círculo quanto o círculo, né? Então, eu vou determinar esse ponto. Então, vou aqui em formar ponto. Vou colocar aqui um nome, vou chamar de D, tá? Desse ponto. Opa, na verdade, eu não vou informar esse ponto, na verdade, eu vou vir aqui em interseção de dois objetos e vou clicar, né, nos dois objetos. Eu quero a reta e o círculo. E aí ele vai me dar a interseção. Aqui ele escolhe aleatoriamente qual que vai ser o nome desse ponto. Então, ele chamou de C para continuar aqui a sequência que eu coloquei. Eu coloquei o ponto A, B, O, né? Mas para ele continuar essa sequência aqui, ele vai chamar de C. Ok. Tem essa interseção. E eu preciso do ângulo, do ponto central, né, desse semicírculo. Como que eu faço isso? Eu pego a diferença entre esses dois pontos e divido por 2, né? Eu vou achar um valor de 138, né? Correto? Então, com esse valor de 138, opa, desculpa, 138 não, 276. 138 é outro que eu estava fazendo aqui. Eu vou achar um valor de 276. Se eu colocar 200, opa, é isso mesmo, 276. Se eu colocar um valor de 276 aqui, vai dar em cima do meu ponto A, né? E a ideia é encontrar o ponto central. Então, para eu encontrar esse ponto central, eu vou pegar esse 276 e vou somar com o meu valor de sigma 3. Então, eu vou pegar 276 mais 200. Opa, esse 276 aqui que eu achei, né, que é a subtração, eu tenho que dividir por 2, estava esquecendo disso, né? Que eu tenho que pegar metade, então eu tenho que achar 138, que era o valor que eu tinha falado mesmo. E aí, com esse valor de 138, eu vou acrescentar a esse sigma 3 ou ao meu ponto A aqui, que é esse primeiro ponto, tá? Então, eu vou pegar o 138 e vou somar com 276, que vai dar 414. Então, eu vou acrescentar aqui um ponto que eu vou chamar de D, que vai ser o meu ponto 414,0. Então, aqui é o meu ponto central. Perfeito. Agora, eu vou traçar um segmento de reta desse ponto D até o ponto C. Então, vou vir aqui, ó, nesse terceiro botão aqui da barra superior, vou em segmento. E aí, ele vai pedir 2 pontos. Então, eu vou pegar aqui, ó, do ponto D até o ponto C. Ok, ele informou o segmento G. Agora, eu vou determinar esse ângulo
aqui. Como que eu faço isso? Vou vir novamente nesse ponto aqui, né? Nesse botão onde informa o ângulo. Vou vir aqui em ângulo e agora eu vou selecionar 3 pontos. Eu vou começar aqui por B, vou selecionar D e vou selecionar C. E aí ele vai me dar o ângulo de 109,47. E vocês podem fazer a conta aí. Podem pegar esse 54,73 e multiplicar por 2, que tem que ser esse valor desse ângulo que a gente achou que é 109,47, ok? O próximo exemplo. Então, aqui no livro aqui, a gente vai desenhar essa envoltória de ruptura, tá? De tensões efetivas. Então, aqui nós temos o resultado de 2 corpos de prova. Dessa vez, nós vamos ter a coesão. Então, nós vamos lançar o primeiro corpo de prova, que é esse primeiro semicírculo. Então, nós temos aqui o valor de 70 e de 200 kN por metro quadrado. E temos, para o segundo corpo de prova, as tensões principais, 160 e 383,5. Então, vamos plotar e determinar a coesão e também o ângulo de atrito. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, barra de ferramenta superior, ponto. Vou descrever meu ponto aqui, A, abre parênteses, 70,0. Ok. Aqui não apareceu ainda, né? A gente tem que ajustar a visão aqui, né? Que a gente quer. Ok, ó, já estou ajustando aqui. Joia. O próximo valor é de 200, né? Então, P igual a 200,0. Ok, então, o valor de B já está lá. Então, agora eu já tenho dado suficiente para fazer meu semicírculo. Então, eu vou clicar aqui no primeiro ponto, no segundo ponto. Meu primeiro semicírculo, esse aqui é o resultado do primeiro corpo de prova. Agora, vamos para o segundo, que é 160 e 383,5. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui D igual a 160,0. E nós vamos ter o valor de E, que vai ser 385, né? 3, se eu não me engano, ponto 3, 0. Deixa eu ver se é ponto 3 mesmo, tá? Não, é o contrário. Então, aqui, ó, 383,5. Então, ó, só lembrar aqui para vocês, quando a gente tem um número fracionado, a gente coloca ponto no lugar da vírgula. Por que ponto? Porque o que separa, né, um ponto do outro, né, um ponto da coordenada x do ponto da coordenada y, é a vírgula. Então, a gente tem que usar para separar as casas decimais o ponto, tá? E caso vocês queiram alterar o valor do ponto, né, por exemplo, aqui o ponto D, eu posso clicar aqui simplesmente, né, e alterar esse valor aqui com o cursor, tá? Bom, então meu ponto D e E já estão aqui. Eu vou fazer o semicírculo, tá? Então, vem cá, clico no ponto D e no ponto E. Pronto. Tracei e tá aí meus 2 semicírculos, né, do resultado do ensaio de resistência. Bom, agora eu tenho que fazer, né, traçar a tangente, né? Bom, aqui eu vou em traçar tangente, eu vou aqui, ó, em reta tangente. Agora, a gente não vai informar ponto. Por que a gente não vai informar ponto? Porque naquele primeiro exemplo, eu informei, né, que a gente não tinha, né, a coesão, então eu coloquei 0, né, e comecei do ponto 0 e cliquei no círculo. Nesse caso aqui, a gente tem 2 círculos e a gente tem a coesão. Então, eu vou clicar em reta tangente, vou clicar nesse primeiro círculo e depois no segundo. E pronto, tá aí minha reta tangenciando os 2 círculos, tá? Pronto, fiz isso. Perceba que essa reta está tangenciando o eixo Y. Então, eu vou vir aqui, ó, em retas, em pontos, na verdade, e vou determinar o ponto
que intercede nessa reta na coordenada y. E esse valor desse ponto vai ser a minha coesão. Então, eu vou vir aqui e vou clicar. Pronto. Meu ponto C aqui é o valor da coesão, que é 20,06. Bom, ok, já fiz isso, já determinei a minha coesão, falta o ângulo de atrito. Então, para eu determinar o ângulo de atrito, vou vir aqui na barra superior, vou vir em ângulo, ok. Eu tenho que clicar em duas retas. Então, vou clicar na reta e no eixo X. Pronto. Então, está aqui o meu ângulo, só que ele está dado, né, de outra forma, né, com ângulo externo, e eu quero um ângulo interno. Pronto, faço isso aqui, né, só ir em 3 pontos aqui, tá, gente? Onde está escrito ângulo, vai em 3 pontinhos, configurações, e coloca de 0 e entre 0 e 180 graus. Então, o ângulo, né, de coesão, desculpa, de coesão não. O ângulo de atrito, nesse caso, é 19,99 graus, ou, né, aproximadamente 20 graus. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, né? Isso é muito simples, usar o GeoGebra, ele é muito simplesinho de traçar. Quem tiver mais habilidade com Excel para fazer esses traçados, né? O ruim é que o Excel você precisa pré-definir, né, os pontos aqui para você traçar, né? Então, é mais interessante utilizar essa ferramenta para fazer a envoltória, né, de ruptura desses solos, ok? Então, até a próxima aula.